Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro encontro síncrono do Cálculo 1 pelo Projeto Newton, nesse período emergencial. Bom, eu vou só repassar um pouquinho algumas instruções que são dicas de boas práticas, né? Para melhor condução das atividades, os microfones estão desabilitados. Solicitamos que mantenha seu vídeo desligado também. Tenha comprometimento com os horários dos encontros e não haverá intervalos. Por isso, cuidado para não se distrair. A gravação desse encontro, assim como das nossas lives, estarão disponibilizadas no Moodle. Socialize materiais e informações que desejar, mas não compartilhe o link e o código de acesso ao Zoom. Bom, hoje, então, basicamente é o primeiro encontro síncrono que a gente vai ter. E aí, então, as dúvidas, né, elas terão momentos delimitados, mas ali no chat o professor Jean já está lá sentadinho para acompanhar vocês, então a gente vai ter sempre esse bate e volta nesses nossos encontros síncronos. As perguntas deverão ser registradas no chat. Priorize o uso do chat para as questões específicas do curso. Evite comentários pessoais ou direcionados a um colega específico. Caso não haja tempo de atender o questionamento, registre-o no fórum de dúvidas lá no Moodle, onde acho que está todo mundo mais ou menos habituado agora, né? Então, pronto? Hoje, então, eu separei algumas coisinhas teóricas, né, de pré-cálculo, para a gente dizer, porque eu acredito que vocês já tenham, pelo menos, começado a se familiarizar, que na segunda-feira a gente teve o estudo dirigido, certo? E aí, então, vocês assistiram o material que a gente separou do professor João, falando de monotonicidade, zeros de funções, A gente espera, então, que vocês tenham começado a entrar, a mover essa engrenagem. Então, hoje, para fechar esse contexto um pouco de funções de maneira mais geral, eu separei um pouquinho para falar de funções injetoras, sobre injetoras bem rapidinho, bem pontual. E aí eu vou falar com vocês também algumas coisas sobre resolver equações ou inequações, quando que isso é mais prático, porque daqui para frente a gente vai precisar entender algo chamado estudo do sinal de uma função. De sei lá para a função, para a parte de gráfico, vocês vão precisar mais disso. Então, eu acho que é importante deixar registrado isso. Então, por isso que a gente vai amassar um pouquinho nesse sentido. E depois o professor Jean vem e vai resolver alguns exercícios com vocês. Tá bom? Então, vamos lá? Vou só pegar aqui minhas folhas rapidinho. Bom, então, vamos lá. Propriedades de funções. Lembrando, a gente sempre que falar de funções, a gente está pensando em especial funções reais, tá? Mas aqui eu vou colocar de maneira genérica, sem problema, mas você pode particularizar os seus conjuntos A e B como sendo os reais. Então, vamos lá, só lembrando, né? Uma função, digo que f de A em B, e essa é a notação, é uma função se para cada xzinho pertencente a A, para cada é uma expressão importante, existe um único, é outra expressão importante, y pertencente a B, tal que f de x é igual a y. Pensando em funções reais, por exemplo, isso já nos diz que exemplo de que não é, vou fazer no outro quadro só para facilitar. Nesse sentido, então, exemplo que não é, né? Não é função. A função f de x igual a raiz quadrada de x. Isso por quê? O gráfico dela seria algo nesse sentido, né?
Banda para cá, banda para cá. Mas para cada um x, eu estou tendo 2 valores distintos de y. Porém, todavia, entretanto, contudo, se a gente tira essa possibilidade, ou seja, se eu considero a função saindo dos reais, indo nos reais positivos, isso aqui, para mim, eu consigo considerar como sendo função. Tá bem? E essa estratégia da gente olhar, a gente restringir tanto o contradomínio quanto o domínio, para que tenha certas características que a gente queira, isso vai ser uma coisa habitual. Então, bora lá. Agora, algumas características, né? Vocês viram lá no ensino médio, algumas propriedades, por exemplo, quando a função é injetiva, sobrejetiva. Vou só revisar essas terminologias e olhar graficamente, ou vocês vão entender geometricamente, o que isso significa para a gente agora aqui no cálculo 1. Função injetiva. Eu digo que uma função ela é injetiva se, definição, f de A em B é injetiva. Injetiva, injetora, mesma coisa, tá? Se para quaisquer x e x1, vou chamar x1 e x2 pertencentes a A, f de x, sempre que, né? Vou colocar um sempre que fica melhor. Sempre que a imagem desses elementos for igual, então, quer dizer que esses elementos lá no meu domínio têm que ser iguais. Em outras palavras, o que seria a negativa dessa afirmação, né? Se 2 elementos do meu domínio são diferentes, então as suas imagens são diferentes. Bom, vamos olhar então, graficamente, o que isso nos significa, né? Agora, já que a intenção é ficar brincando, olhar uma função, olhar para o gráfico dela, olhar para a função, olhar para o gráfico, nada mais interessante que pegar essas definições, essas propriedades e olhar graficamente, né? Então, graficamente ou geometricamente falando, bom, a gente vai pegar uma função que a gente sabe que é uma função e olhar se ela é injetora ou não, e aí ver qual que é a propriedade dela. Por exemplo, vamos pegar f de x igual a x ao quadrado. Uma parábolazinha com concavidade voltada para cima. Ok, lindo, beleza, maravilha, todo mundo sabe quem é essa função. Vamos olhar, ver se satisfaz essa propriedade. Se eu tenho uma imagem de um valor sendo igual, eu tenho que ter um único elemento lá, né? Para cada valor yzinho, eu tenho que ter um único x representante. Bom, a gente já viu que para y, por exemplo, igual a 1, na x ao quadrado aqui eu tenho x igual a 1 e posso ter também x igual a menos 1. Certo? Então, isso aqui para mim não é injetora. Mas, se você restringir, se você pegar o domínio dela, vamos restringir aqui, vamos pegar só para o x positivo. Então, se eu pegar os valores apenas em que o x são positivos, essa aqui sim acaba sendo, vou até chamar ela de uma outra função, f restrita aos reais positivos, chamar ela de g. Essa g aqui, sim, ela é injetora, né? Porque para cada valor x, eu só estou olhando a parte positiva, né? Esse lado aqui, para mim, ele já não existe mais. Ok? Então, o que é que isso satisfaz? O que é uma propriedade que isso satisfaz? Se para cada y eu tenho que ter um único x,
quando eu traçar uma reta horizontal aqui, uma reta horizontal no sentido de paralela ao eixo X, ele tem que tocar apenas uma vez no gráfico. Ok? Se tocar duas, não satisfaz. Então, é isso que a gente diz, que as funções injetoras, elas satisfazem a propriedade da reta horizontal. Se eu traçar uma reta horizontal cortando no gráfico, só vai cortar uma única vez. Então, independente da cara da função, se eu te der um gráfico tipo esse, não sei qual é a cara dessa função, mas você já sabe que ela não é injetora, né? Porque se você traçar uma reta horizontal, vai cortar em 1, 2, 3, 4 pontos diferentes da função. Entendemos isso? Vamos para frente. O que então a gente diz ser uma função sobrejetiva? Uma função ela é dita sobrejetiva, definição formal. F de A em B é uma função sobrejetiva se para todo y pertencente a B existe pelo menos um x pertencente a A, tal que a função avaliada em x desse y. Esse para todo y. Então, quer dizer, essa é uma propriedade que a gente ganha de presente, né? Quer dizer, então, que quando uma função é sobrejetora, o presentinho que a gente tem é que o conjunto imagem dessa função vai ser exatamente todo o meu contradomínio. Porque se para todo y pertencente a B, eu já estou fixando, todo mundo que estiver lá tem que ter um respectivo aqui em x. Então, para todo y em B, existe pelo menos um x em A, tal que isso acontece. Essa é uma propriedadezinha que a gente tem, então, como presente. Vamos olhar, então, graficamente, o que isso quer dizer também. Vou fazer de cá ou é melhor fazer de lá? Pode ser de cá? Pode. Vou vir de cá mesmo. Em outras palavras, por exemplo, vamos pôr geometricamente, né? Lembrando, gente, que se tiver muito rápido, a aula vai ficar gravada, né? Esse nosso encontro vai ficar gravado. E também, vocês podem ir questionando aqui no chatzinho, que ao longo desse nosso encontro, a gente vai tentar resolver o maior leque possível de questões. E outra coisa, os plantões com os monitores já está na ativa, viu? Na segunda-feira eu acompanhei o dia inteiro, tiveram poucas procuras, mas é momento de ambientação. Mas vocês sintam-se respaldados, tá bom? Vamos olhar só, então, graficamente o que quer dizer isso. Por exemplo, vamos pegar essa função aqui. Essa aqui que a gente nem deu cara para ela. O que vocês acham? Vocês acham que ela não é injetora, a gente já sabe. Vocês acham que ela vai ser sobrejetora, por exemplo? Alguém consegue responder aí no chat? Sim, não. Não é injetora, sim. E sobrejetora, é? Não também. Por que não é sobrejetora? Porque aqui no meu y, por exemplo, a partir desse camarada aqui, daqui para frente, lá para cima, por exemplo, sobra y,
que não é contemplado pela função, né? Por exemplo, esse y aqui, sei lá qual é esse, eu não tenho nenhum xzinho tal que ele seja a imagem de alguém. Que é exatamente essa propriedade aqui, né? Que é tão forte. Mas aí entra de novo. É possível tornar ela sobrejetora? Sim. Se eu restringir o meu contradomínio, eu consigo fazer isso. Tá? E aí, por exemplo, na x² também, vamos só aproveitar essa leva aqui. A gente sabe que essa daqui ela é injetora, certo? Vamos olhar, então, sem fazer restrição no meu domínio, se essa daqui seria sobrejetora. Bom, pelo mesmo motivo, sobra yzinho aqui, que não é contemplado por não ser imagem de nenhum x, certo? Então, de novo, se eu restringir o meu contradomínio, eu consigo contemplar todo mundo e aí eu torno ela sobrejetora. Ou seja, se eu restringir, ela eu não vou conseguir chamar de outra maneira, mas eu posso chamar ela de H de R. Se o contradomínio for apenas os reais positivos, aí sim, essa função g, que associa x à sua imagem ao quadrado, essa sim vai ser sobrejetora. Tá bom? Eu acho que era mais ou menos isso. Só para a gente finalizar, o que é a função quando ela é bijetora? Função bijetora ou bijetiva, tanto faz. F de A em B é dita bijetiva ou bijetora. Bijetora. Se a F é injetiva e sobrejetiva. Só para amarrar, ou exatamente o que a gente fez, né? Se a gente limitar a função x² no seu domínio e limitar ela no seu contradomínio, eu consigo tornar ela bijetora, certo? Alguma dúvida? Eu acho que eu posso perguntar agora para o chat, né? Se vocês têm alguma dúvida em específico, a função x² seria sobrejetora, mesmo sem restrição. Não, porque o y lá embaixo, eu preciso, por exemplo, se você pegar aqui, ó, o y igual a -1, qual é o camarada no qual o seu quadrado dá y igual a -1? Não tem, né? Então, sobra y's, e aí, então, eu não consigo contemplar todo mundo. Então, não, eu preciso de restringir para que ela seja sobrejetora. Senhora, poderia fazer mais exemplos? Não pode fazer mais um exemplo de sobrejetiva? Vamos lá. Vamos lá, por exemplo. Bom, esse aqui, por exemplo, né? É porque, na verdade, o que é mais interessante, aqui é mais para a gente falar da contextualização e tentar bater o olho em alguns gráficos, sabe? No livro de vocês tem bastante exemplo feito. Isso aqui é mais para a gente contemplar, porque a gente precisa andar um pouquinho, senão não conseguimos falar da parte de calcular zeros de funções e analisar o sinal de função, que é o mais delicado para vocês. Se ainda sobrar tempo, a gente volta para contemplar um pouquinho mais com o exemplo, pode ser? Vamos lá, vamos para frente? Vamos lá, eu queria falar um pouquinho naquele exercício lá da live, teve um lá de volume, acho que era questão 65, se não me engano, 63, não, se não me engano, que a gente fez, pegou uma caixa, dobrou ela e queria calcular o volume, certo? E aí, então, eu dei 2 estrelinhas a mais, falando para a gente calcular as raízes e identificar o domínio daquela função.
Bom, eu vou voltar um pouquinho nesse ponto de achar as raízes, porque existe um resultado muito importante em matemática chamado Teorema Fundamental da Álgebra, que ele diz o seguinte: olha, um polinômio de grau n qualquer, 1, 2, 3, possui no máximo um polinômio real, ou seja, os coeficientes são numerozinhos. Ele possui no máximo n raízes reais, no máximo. Então, pensando nesse problema, por que eu estou falando isso? Esse mesmo resultado, ele nos dá uma fatoração. Essa palavra vocês já conhecem ela. Ele nos dá uma fatoração como produto de raízes. E aí, então, é muito importante, vocês vão perceber ao longo do curso, saber fatorar te facilita, além de conhecimento do domínio, que você já bate o olho, você já consegue identificar. Além disso, vocês vão encontrar algumas questões, por exemplo, como polinômios sobre polinômios. E aí, a ideia é sempre tentar simplificar isso, trazer para alguma coisa que você tenha mais conhecimento. Então, agora a gente vai gastar um tempinho vendo raízes de polinômios, calculando algumas raízes de polinômios, ou passar a teoria que está por trás disso. Isso não tem em vídeos gravados previamente, por isso que a gente está separando esse tempo para isso. E aí, logo em seguida, eu vou comentar o que seria resolver, né, ou estudar o sinal de uma função, ou seja, entender quais são os x's, dar quem são os x's, tais que os y são positivos ou negativos, tá? Isso é um negócio que vale a pena passar um tempinho nisso, tá? E aí, qualquer coisa, depois a gente volta a dar mais exemplos de função. Vamos lá? Então, eu vou apresentar para vocês o que seria uma carinha de polinômios, né? O polinômio é um camarada com a seguinte cara. Um polinômio P. Eu digo que um polinômio P, na variável x, tem a carinha a n, x elevado a n, a n menos 1, x elevado a n menos 1, mas ela é uma soma finita de coeficientes reais, no caso, porque eu quero que o polinômio seja real. Coeficientes reais, vou pôr a 1, x elevado a 1, que é 1, mais a 0. Bom, as particularidades que a gente tem deles é que tanto o A0 quanto o A1, todos esses coeficientes, eles são números reais. Okay? Eu quero que esse n ele seja diferente de 0. Então, n diferente de 0. Na verdade, porque se ele for igual a 0, eu vou ter só o polinômio constante. Vem de lá para cá para a gente entender. Se o n for igual a 0, zera, todo mundo zera. Então, eu fico só com p de x igual a 0. Isso quer dizer que o polinômio é constante, né? Então, seria como se fosse isso aqui. F de x igual a 1 é essa reta, certo? Onde aqui é 1, cada xzinho, todo mundo vale y igual a 1. Eu não quero essa situação. Bom, a gente vai entender, então. Isso aqui é uma cara geral de um polinômio real, tá? E aí, a gente quer, então, fatorar coisas desse tipo. Existe um algoritmo que facilita a nossa vida desde que a gente saiba uma raiz real. Então, vamos lá. Se o x for igual a 0, é um polinômio constante. Se o n for igual a 0. Se o n for igual a 1, a gente vai ter uma função linear, certo? Função linear, a gente sabe achar as raízes. Isola um y, faz o y igual a 0, isola o x, eu consigo achar quem é a raiz. Ok. Para x, se o x for igual a 2, que eu não coloquei aqui, mas se o x for igual a 2, por exemplo, a gente vai ter uma parábola. Parábola a gente também sabe achar as raízes, certo? Resolve Bhaskara, bonitinho, engraçadinho, a gente resolve esse problema. Se o x for igual a 3, tem uma
um método de resolução que não é nada prático, que é de, não sei falar o nome direito, acho que é Cardano-Tartale, mas não é nada prático. Então, para polinômios, a gente vai tentar usar isso que a gente vai chamar de algoritmo, né? Esse procedimento para encontrar raízes. A gente vai usar esse algoritmo, para a gente ele vai ser mais interessante para graus acima de 2, né? Porque para grau igual a 2, beleza, a gente usa a Bhaskara e mata o problema. Então, vamos lá. Então, dado isso, essa aqui é uma notação, eu digo que o grau de P é igual a N. Tá, nesse sentido, então, como é que vai ser esse algoritmo, né? É interessante porque, do jeitinho que a gente pensa em números, funciona para polinômio. Então, a ideia é resgatar aquele seu conhecimento. Por exemplo, lá para números. Por exemplo, eu poderia te perguntar, como escrever 7 dividido por 3? Bom, isso a gente já sabe que vai dar um número quebrado, vai dar um número tipo 2, qualquer coisa, mas eu não quero assim. Eu quero ele no sentido de fração, combinação entre frações e números inteiros, né? Então, o que a gente faz? A gente tinha lá um algoritmo bem legalzinho, chamado algoritmo de Euclides, certo? Como que a gente faz ele? Eu pego esse número e quero dividir por ele. O que é 7 dividido por 3? 3 vezes 1, 1 vezes 3 dá 3, está muito longe. O mais próximo seria 2, né? 2 vezes 3, 6. E aqui sobra 1. O que diz o algoritmo de Euclides? Ele diz que 7 pode ser escrito, então, como 2 vezes 3 mais 1. Ok? Então, eu consigo escrever esse número como sendo um múltiplo. Eu consigo escrever 3 2 vezes mais 1. Esse número aqui me fatora o 7, né? Eu decomponho os números 7 dessa maneira. Bom, agora, se eu quero 7 sobre 3, se eu passar dividindo por 3 em cada um dos lados, eu vou ter exatamente que 7 sobre 3 vai ser 3 em evidência, mais 1 sobre 3, certo? Multiplicando e dividindo pela mesma coisa, isso aqui é 1. Então, isso aqui me dá 2 mais 1/3. Exatamente esse raciocínio a gente vai fazer para identificar as raízes de polinômio. Então, vamos lá? Vamos apagar de cá. Então, o algoritmo é inspirado, o algoritmo para achar raízes, né, de um polinômio, ele é inspirado no algoritmo de Euclides, que é esse que calcula a divisão de números. Mas eu preciso de uma particularidade. Achar raízes de polinômios. Mas eu preciso, para esse algoritmo, eu preciso ter uma particularidade. Qual que é? Eu preciso já conhecer ao menos uma raiz, tá bom? Então, me dado um polinômio qualquer. Vou fazer de maneira geral, mas no exemplo eu vou fazer uma coisa bastante pé no chão, tá bom? P de x igual a pegar um polinômio geral de grau n, fazer até o quadrado. Beleza? Eu quero, então, esse algoritmo me diz assim, olha, acompanhando o grau do polinômio, o grau desse polinômio é n, tem algum númerozinho, tem algum coeficiente? Sim. Então,
Então, se tem isso, coloque esse coeficiente em evidência. Então, ok, vamos colocar o AN. Aí, aqui dentro vai ficar x elevado a n menos 1 sobre AN. Por isso que eu quero que o meu AN seja diferente de zero, porque a lei do mundo é não divide-se por zero. X elevado a n menos 1, continua. A2 sobre a n menos 1, x elevado ao quadrado, mais a1, x, a0. Acabou, né? Acabou. Isso. Aí agora vem. Neste polinômio aqui dentro, eu conheço uma raiz dele. Então, vamos dizer, suponha que R0 é raiz, esse polinômio aqui eu vou chamar ele Q de x, tá? Vou chamar P1 de x. Suponha que R0 é uma raiz de P1 de x. Então, eu consigo escrever o polinômio P de x como sendo AN vezes x menos o R0. Perdão, aqui é todo mundo AN. Foi mal. Muito obrigada pelo feedback. Então, eu consigo escrever esse polinômio como sendo o AN em evidência. Essa aqui é uma raiz, então eu consigo escrever ele como x menos a raiz. E vai sobrar um polinômio lá, que eu vou chamar de Q de x. Certo? Esse Q de x, professora, como é que a gente identifica quem é esse Q de x? Pega esse polinômio, P de x, divide ele pelo x menos R0. E aqui você vai identificar quem é esse Q de x. P1 de x, perdão. É esse polinômio aqui, né? Vou dividir esse polinômio P1 de x, o AN está lá bonitinho, quietinho, dividido por x menos R0, eu tenho esse polinômio e sobra 0. Então, esse Q de x a gente identifica, voltando para o quadro 1, exatamente como a gente faz no algoritmo de Euclides. Tá bom? Ok, mas agora vamos de maneira prática, porque esse algoritmo aqui, vocês já perceberam que ele vai ser feito de maneira indutiva, né? Ou seja, eu tenho que fazer iteradas vezes, já que o grau é n, eu vou identificar, no máximo n raízes, então eu preciso fazer isso n vezes. Tá, mas então vamos fazer aqui para um polinômio de grau 3, por exemplo, já que a gente já falou que de grau 2 não tem graça, porque a gente vai usar Bhaskara. Então, vamos pegar um de grau 3 mais geral. Exemplo. Bom, se vocês estivessem aqui, eu ia pedir para vocês falarem um exemplo para a gente fatorar. Eu vou fazer esse para mostrar e depois vocês cantam um para mim no chat, pode ser? Para a gente tentar fatorar. Um da cabeça mesmo, mas pelo menos uma raiz a gente tem que bater o olho e saber qual que é, tá bom? Senão a tarefa senão não funciona o algoritmo. A gente precisa conhecer uma raiz. Então vamos lá. Esse exemplo aqui, eu vou pegar um exemplo para o n igual a 3, então é 2x ao cubo mais 3x quadrado mais x. Ok. O que é uma raiz? São os camaradas x's, tais que o p de x é igual a 0, certo? Então, batendo o olho nesse polinômio, a gente já tem de presente que x igual a 0 é uma raiz. Concordam comigo? Então, eu já sei de presente que x igual a 0 é uma raiz para p de x. Ou seja, quando eu faço x igual a 0, 2 vezes 0
0, mais 3 vezes 0, mais 0, 0. É para ser assim mesmo, sabe? Uma raiz você já tem gritando. Então, agora vamos fatorar esse polinômio aí. Então, P de x vai ser... O que me diz meu algoritmo? Tem um camarada aqui acompanhando o grau do polinômio? Tem alguém não nulo? O grau daquele meu polinômio é 3. Tem alguém acompanhando x ao cubo? Tem. 2. Então, coloca ele em evidência em todo mundo. Então, aqui fica x ao cubo mais 3 sobre 2, porque eu vou cancelar que esse 2 e volta lá no x quadrado. Concordam comigo? Eu estou colocando 2 em evidência. Como que se coloca 2 em evidência nesse polinômio? Esse daqui tudo bem. O 2 está de cá. Se eu faço um chuveirinho em 2 vezes 3 meio, esse 2 vai embora com esse e fica 3x quadrado. 3x quadrado de cá. Mas, se eu estou colocando 2 em evidência, eu tenho que multiplicar por ele em x também. Maravilha, coloquei o camarada lá em evidência. Agora, vamos bater o olho aqui rapidinho. Nesse polinômio aqui, continua tendo x igual a 0 como sendo raiz. Não continua tendo? Não alterou nadinha aqui, continua sendo. Ok, então como é que a gente vai fazer? Vamos pegar esse polinômio, que eu vou chamar ele de P1 de x. E vamos começar na fatoração, né? 2 vezes x menos 0, que é x menos uma raiz, que é a mesma coisa que x, já já a gente vai arrumar, vezes um polinômio q de x, que eu vou identificar agora. Vamos do lado de cá. Então, isso aqui fica x ao cubo mais 3 meios de x quadrado mais 1 meio de x dividido por x menos 0, que é x, né? Eu vou tirar daqui. Ok. Então, divisão de polinômios. Para multiplicar, do quem que eu multiplico por x, que quando troca de sinal dá menos x ao cubo? O próprio x quadrado, né? X quadrado vezes x, conserva a base, somos expoentes, x ao cubo, vem para cá, muda de sinal, menos x ao cubo. Ok? Não tem mais ninguém aqui para operar, para multiplicar, então acabou. X ao cubo menos x ao cubo, 0. Abaixa todo mundo que sobra. É igualzinho divisão de números. Ok. Para eu matar esse x ao quadrado, 3 meios de x ao quadrado, quanto que eu preciso multiplicar por x? Preciso multiplicar 3 meios de x, certo? Porque quando eu multiplicar por isso, ele vem para cá mudando o sinal, e aí eu cancelo esse camarada. Então, vamos lá, é mais 3 meios de x. Então, 3 meios de x vezes x, 3 meios de x ao quadrado. Vem para cá mudando o sinal, menos 3 meios de x ao quadrado. Tem mais alguém para operar aqui? Não tem? Então, acabou. Esse mais 3 meios de x ao quadrado menos 3 meios de x ao quadrado, 0 em x ao quadrado. Mais meio de x. De novo, para eu zerar esse camarada aqui, eu preciso multiplicar por x mais meio, certo? Porque mais meio vezes x, mais meio de x. Muda o sinal, vem menos meio de x. Tem mais alguém para operar aqui? Não tem, só tinha o x. Então, aqui acabou a multiplicação e aqui zerou como a gente queria. Certo? Então, esse polinômio é exatamente o polinômio que a gente chamou aqui de q de x. Então, vem aqui e substitui ele. Que é x ao quadrado mais 3 meios de x mais meio. Olha só que beleza. Isso aqui é um polinômio de grau 2. Grau 2 a gente mata com Bhaskara, né? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes x vezes.
Bhaskara nesse camarada aqui, não vai ser difícil. Dá tempo de fazer? Acho que dá tempo de fazer. Tá? Vamos fazer o Bhaskara nesse camarada aqui, só para vocês certificarem, aí eu vou dar a cara do polinômio na fatoração. Então, vamos vir indicar nesse cantinho aqui. Então, vamos. Quero fazer Bhaskara em x² mais 3 meios de x mais meio igual a 0. Bom, vou fazer direto. x1, x2 é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 4 sobre 2. Sobre 2a. 2. Então, o x1 para mim vai ser respectivo ao mais, o x2 vai ser respectivo ao menos. Então, o x1 vai ser... Oi? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui, porque me cantaram aqui no ouvido que tem uma dúvida para trás, então a gente vai resolver ela rapidinho. Bom, por que x igual a 0 é uma raiz? O que significa, né, ser uma raiz? Vou aqui para o quadro 1. Rapidinho. Eu digo que é uma raiz, né? Raiz são... Quem são as raízes, né? Raízes são os x's que estão pertencentes, no caso aqui, para os reais, porque a gente está falando de polinômios reais, os x pertencentes aos reais, tais que o p de x é igual a 0. Ou seja, são os camaradas lá, os xizinhos, que zeram a minha função, certo? Quem é um camarada, por exemplo, voltando lá para o quadro 3? Quem é uma camarada aqui nesse nosso exemplo que faz com que p de x seja igual a 0? Certo? Se eu igualar, se eu fizer, sem pensar nisso, se eu fizer x igual a 0, 2 vezes 0 ao cubo, 0. Mais 3 vezes 0 ao quadrado, 0. Mais 0, 0. Então, quem são os x's tais que p de x é igual a 0? Quer fazer diferente? Pode fazer sim. Mas nem sempre isso é muito eficiente. P de x igual a 0, né? É essa equação que a gente quer resolver. Então, o que eu estou dando são estratégias para encontrar quem são os camaradas que fazem isso igual a 0. De imediato, para usar esse algoritmo, a gente tem que conhecer uma. De imediato. Mas... E isso também é uma tarefa que, em geral, não é fácil em matemática, que é encontrar zeros de funções. Tá? Esse é um algoritmo que é suficiente para a gente nessa tarefinha, sabe? Ao longo desse curso. Mas tem vários, tem aproximações lineares para você achar raízes, tem uma disciplina chamada cálculo numérico que calcula bastante dos zeros de polinômios. Então, isso, em geral, não é uma tarefa fácil. Para esse nosso curso, para as funções que a gente vai trabalhar, para as funções que a gente precisa administrar em cálculo 1, esse algoritmo ele é interessante e ele é suficiente, tá? Mas, em geral, essa não é uma tarefa fácil. Então, os polinômios que vão aparecer para vocês, de tal forma que vocês saibam usar esse algoritmo, são polinômios que vocês, pelo menos uma raiz, você tem de presente. E, muitas das vezes, vai ser o x igual a 0. Tá bom? Acho que melhorou? Podemos ir para frente? Podemos. Vamos terminar esse Bhaskara aqui, então? Então, o x1 a gente vai pegar a parte positiva, fica menos 3 meios, mais raiz quadrada, 9 quartos menos 4 meios. Isso aqui é a mesma coisa se eu multiplicasse 2 em cima e embaixo. Aqui em cima vira 8, 9 menos 8, 1. 1 sobre 4, sobre 2. Que
aqui do outro lado. Bom, não foi muito esperto isso que eu fiz. Menos 3/2, raiz de 1/4, só a parte positiva. 1/2 sobre 2. Soma de frações com o mesmo denominador, só somar os numeradores, né? Então, isso aqui fica, aqui em cima fica menos 2 sobre 2, menos 1, menos 1/2. Ok? Ah, professora, eu queria tirar esse problema desse 2 aqui embaixo. Pode ser, se você multiplicar por 2 aqui, você vai eliminar esse problema do 2 aqui embaixo. Mas lá na sua raiz, depois você também vai ter que multiplicar por 2. Tá bom? Porque você está saindo de uma equação diferente. Então, se você quisesse eliminar esse problema do 2 aqui, para não ter raízes com esses probleminhas, sabe, com frações, tudo bem, você multiplica por 2 aqui, mas lá no seu resultado final, você vai ter que multiplicar por 2, senão vocês vão ver que vai dar diferente. O x1, a gente já tem calculado, então. O x2 é a mesma coisa, só altera o sinal aqui no meio, né? Menos 3/2, menos 1/2 sobre 2. Divisão de fração. De sorte que essa aqui em cima a gente já sabe tranquilamente, né? Que é menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 4 sobre 2, dividido por 2. Vamos só brincar um pouquinho com esse quociente. Copia o primeiro vezes o inverso do segundo, certo? Então, isso aqui vai me dar menos 4 sobre 2 vezes meio. E isso é a mesma coisa que menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. Tá bem? Pode fazer devagarzinho depois, não tem problema. Então, como é que eu consigo fatorar esse polinômio? Eu achei as duas raízes dele, que são menos meio e menos 1. Então, agora eu vou jogar aqui nesse produto. Então, vai ficar x, a forma dele é sempre x menos a raiz, né? Então, x menos meio, x menos meio, que dá x mais meio. E x menos 1 dá x mais 1. Quer checar para ver se está ok? Pega esse polinômio e joga para x igual a menos meio. Verifica que isso aqui zera. Pega x igual a menos 1. Verifica que o p de x também zera. Acho que deu já, né? Senão vai ficar muito em cima da hora. Mas verifica isso, é interessante. Vamos lá para o quadro 1. Isso depois, qualquer coisa, a gente pode voltar com mais exercício. Mas eu acho que é muito interessante agora a gente aprender a achar o sinal, estudar o sinal de uma função, né? Como é que a gente está de tempo? Pode até. Tá, eu vou tentar dar uma resumida agora, então. Vamos, então, estudar o sinal. Sinal de polinômios. Vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte. Lá, deixa eu ver em qual momento que a gente fez isso. Lembrei. Quando vocês fizeram o formulário de feedback, o primeiro, e aí uma das questões, se não me engano, era algo nesse sentido. F de x igual x ao quadrado menos 1 sobre x menos 3. Correto? Acho que era algo semelhante a isso. E lá te perguntava qual que é o domínio da função. E aí, quando o professor Jean foi resolver, ele fez uma análise de sinal dessa função aqui. E por que ele fez a análise de sinal dessa função? Bom, raiz quadrada só acontece quando o camarada lá dentro for positivo, certo? Se raiz quadrada de número negativo, aqui para a gente não existe. Isso entra em outro mundo. Mas, se eu vou analisar o sinal dessa função, para entender o domínio, é exatamente isso que a gente quer fazer. Então, neste momento
do nosso encontro, a gente vai entender o que é o sinal dessa função, como estudar o sinal dessa função, por exemplo. Então, a gente vai partir de funções que sejam lineares, depois a gente vai para as funções quadráticas, que seriam coisa semelhante a essa. Vamos dar uma olhada também em funções cúbicas, e a partir daí vocês vão perceber que já dá uma engasgada. E aí, exatamente por causa dessa engasgada, é que você entende que você precisa fatorar os polinômios para entender o sinal. Porque você sabe que produto de coisas positivas é sempre positivo, produto de coisas negativas é sempre positivo, produto de coisas com um sinal diferente é sempre negativo. Então a ideia que está por trás, ela está toda conectada, né? Para entender domínio, facilita se eu sei fatorar o polinômio, fatorando o polinômio, facilita o entendimento do sinal da função. Então, vamos lá. Vou pegar minhas folhinhas rapidinho. Então, vamos entender como estudar o sinal. Vamos pegar primeiro o que seriam as funções que a gente chamou aqui de lineares. Lineares são retas, né? São funções do tipo y igual a x mais b. Vamos tirar esse y aqui, a gente pode colocar como sendo f de x mesmo, que é a mesma coisa. E aí a gente vai entender, essa é uma cara geral, né, de uma função linear. Então, vamos entender, por exemplo, o que acontece. Vamos separar no caso em que a é maior do que zero, que eu quero entender o sinal da f, é entender quais são os x's que fazem a f de x ser positivo e quais são os x's que fazem a f de x ser negativo. Então, no caso em que a é maior que zero, se o a é maior que zero, vocês já devem ter visto no material já de pré-cálculo mesmo, que a função ela é crescente, né? Monótona crescente. Então, esse camarada aqui, em que faz, quando eu fizer o f de x igual a zero, ou seja, essa raiz, é exatamente quando isso aqui é zero, para resolver essa equação. É a mesma coisa que soma menos b dos dois lados, então fica menos b igual a x mais b menos b. Isso aqui eu estou somando zero. Aqui, como o meu a, o a tem que ser diferente de zero, senão eu vou ter só uma constante, e constante não tem nada de interessante para estudar agora. Então, isso aqui quer dizer que o x, quem é a raiz, é menos b sobre a. Só para justificar, então, que aqui esse pontinho em que a reta, eu não estou usando nenhum tipo de formalismo, estou só estudando o que acontece no eixo x, tá? Então, esse pontinho aqui em que a reta vai cruzar, a reta ax mais b, vai cruzar o eixo x, ele é exatamente menos b sobre a. Ok. E agora? Bom, se eu pensasse como sendo um gráfico, esse aqui sendo o eixo x, aqui essa parte de cima são os valores em que o y é maior que zero, não é? Então, são o lado, são os x's que fazem a função ser positiva. E nessa banda de cá, aqui abaixo do eixo x, são exatamente os x's, tais que fazem o f de x ser negativo, ok? Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. Quem são os camaradas, se eu quiser escrever isso de uma outra maneira, sei lá. Quem são os camaradas que fazem f de x ser maior que zero? Isso aqui acontece sempre que o x está à direita de menos b sobre a, concordam? Quando x é maior ou igual que menos b sobre a. Ok? E agora, quem são os x's que fazem a função ser negativa? Ou seja, o y assumir valores negativos. São os x's que estão à esquerda de menos b sobre a. Ou seja, são os x's que estão à esquerda de menos b sobre a. Por que eu tirei esse igual? Porque aqui, para ser igual, é quando exatamente é menos b sobre a, né? Que é a raiz. Certo? Então, isso daqui é estudar o sinal
de uma função, no caso linear. Agora vamos para o caso particular, inclusive, quando foi dito acho que foi no encontro síncrono passado, que foi quando a gente entendeu o sinal de uma função quadrática, né? Vamos olhar o sinal de função quadrática em geral. Não, mentira. Vamos finalizar aqui quando o A for negativo. Quando o A for positivo, é isso que acontece, né? A função é crescente. Quando o A é negativo, gastei muito quadro à toa. Quando o A é negativo, a raiz é a mesma, mas a função vai estar decrescendo, né? Opa! Menos B sobre A. O mesmo estudo, né? Para x à esquerda de menos B sobre A, os valores de y são positivos. Então, aqui é quando a função é positiva. Para x à esquerda de B menos A, a função assume valores negativos. Então, aqui é negativo. Escrevendo isso, a mesma análise que a gente fez aqui. Escrevendo isso em outras palavras, f de x é maior que zero, quando os x estão à esquerda de menos B sobre A. F de x é menor que zero, quando os x estão à direita de menos B sobre A. Agora sim, vamos para as quadráticas. Fazer a mesma análise. Eu vou considerar as possibilidades de A positivo e negativo, ou seja, com cavidade para cima e para baixo. Vou pegar duas raízes, que eu preciso, ali eu precisei da raiz, né, para entender como é que seria supostamente um gráfico geral de uma função linear. Então, eu vou fazer algo semelhante aqui. Eu já estou fixando, eu vou fixar, só para facilitar, quadrática. Opa! Eu vou fixar, só para facilitar a vida, que as raízes sejam distintas, tá? O A tem que ser diferente de zero, e x1 é diferente de x2, que são as raízes. Só para facilitar a nossa vida. Então, vamos pegar no caso em que o A é maior que zero. No caso em que o A é maior que zero, a gente já sabe que a concavidade é voltada para cima. Então, a gente vai ter algo nesse sentido. Peguei as raízes distintas exatamente para facilitar aqui a nossa vida, x1 e x2. Posso até já pegar assim, ó, x1 à esquerda, x2. Beleza? E aí vem a pergunta. Quando a função f de x é positiva, qual é o domínio da minha função, né? Ou seja, quais são os x's que satisfazem a função ser positiva? A função é positiva para cá, a função é positiva para cá. Os x's são esses camaradas aqui. Concordam comigo? Então, são os x's à esquerda de x1 e os x's à direita de x2. São esses camaradas que fazem a função f de x ser positiva. Acho que é melhor escrever assim. Ok. E quais são os x's que fazem o y, o f de x ser negativo? São esses camaradas aqui embaixo, né? Então, esses camaradas entre x1 e x2 são os camaradas que fazem a função ser negativa. Então, vamos lá. Só escrevendo em outras palavras a mesma coisa. A f de x é positivo quando o x está à esquerda de x1, para o x à esquerda de x1 e para o x à direita de x2. Ok? Esse E aqui a gente poderia colocar como um sinal de intervalo, que às vezes fica até mais interessante. Vamos lá, facilitar. Então, são os x'inhos que vão estar à esquerda de x1. Então, à esquerda de x1, não sendo x1, porque se for em x1 a gente já sabe que a f é igual a zero, união com os x'inhos que vão estar à esquerda, à direita de x2. x2 à direita para todo sempre. Ok? Agora aqui para o f de x negativo.
são todos os xzinhos que estão entre x1 e x2. Ou seja, todos os xzinhos que estão entre, tirar esse menor, x1 e x2. Notação. Beleza, então, e quando o A for negativo? Quando o A for negativo, a gente já sabe que a concavidade é voltada para baixo. Aqui as raízes são diferentes, x1 e x2. A análise é exatamente a mesma. Quando que a função assume valores positivos? Quando está aqui no meio, certo? Para os xzinhos exatamente entre x1 e x2. E quando que a função assume valores negativos? Quando ela está à esquerda de x1 e à direita de x2. Só escrevendo de novo. F de x é positivo quando o x está entre x1 e x2. Mania de colocar isso igual. E ele está à esquerda quando o x está no conjunto formado, que vem de menos infinito, vem de todo sempre, até o x1 e do x2 até para todo sempre. Ok? Beleza. Até quadrático, a gente tem controle. A gente consegue entender mais facilmente, herdando tudo que a gente sabe de gráfico de função. Agora, vamos dar uma analisada mais ou menos em x cubo, em função cúbica, só para vocês entenderem que a dificuldade ali já é maior. Vou dar só 2 exemplos rapidinho. Vou dar só um esqueminha, e aí vocês já vão entender, mas a análise é exatamente a mesma. E aí vocês já entendem que, de fato, vocês precisam fatorar o polinômio para que vocês consigam entender o sinal da função, né? Tá tudo bem por aí no chat? Tá? Cúbica. Seria algo do tipo ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Eu não quero que o a seja igual a 0. Eu vou pegar aqui as possibilidades de raízes, né? Se eu tiver 3 raízes distintas, uma possibilidade de gráfico é essa. x1 diferente de x2, diferente de x3. Tem o simétrico correspondente também, mas a gente não vai analisar aqui agora, não. Se eu tiver as 3 reais, se eu tiver 2 raízes reais iguais, o gráfico vai ser algo tipo assim. Certo? Aqui vai ser o meu x1, aqui é o x2, que é igual a x3. E se eu tiver as 3 raízes iguais, o gráfico vai ser um troço tipo assim. x1 igual a x2 igual a x3. Só para vocês entenderem. Então, aqui a gente já sabe que a função assume valores positivos. Aqui a função assume valores positivos. Aqui, entre x2 e x3, ela assume valores negativos. À esquerda de x1, valores negativos. Pronto, isso aí agora é só escrever na notação de conjunto. Aqui no meio, ela vem com valores positivos. Aqui também, à direita de x2, x3, ela assume valores positivos. Aqui, só à esquerda de x1, ela assume valores negativos. E o mesmo, e aqui, à esquerda da raiz, valores são negativos, à direita, os valores são positivos. E aí é só vocês transcreverem a mesma notação, mas, em geral, o estudo de sinal não é feito para funções cúbicas, ele é feito mais para funções lineares e quadráticas. E isso a gente vai precisar quando a gente estiver, por exemplo, estudando, entendendo como é que vai ser o gráfico de uma função, e aí a gente faz os testes das derivadas. Ok. Então, vocês vão perceber, isso aqui foi mais para vocês entenderem como é que vai acontecer mais para frente, isso são
são conteúdos necessários. E agora, para fechar o nosso momento, o professor Jean vai vir para tirar as dúvidas que aconteceram para vocês no chat, tá bom? Obrigada pela atenção de todos vocês e até a próxima. Bons estudos. Bom dia, pessoal. Bem, eu gostaria de tirar algumas dúvidas que foram surgindo no chat aí enquanto a professora Juliana estava apresentando o conteúdo. Mas antes de tirar as dúvidas, pessoal, eu gostaria de dizer que é muito importante que a gente use o chat. Inclusive, eu gostaria de agradecer os alunos que se empenham em tirar a dúvida de outros alunos. As dúvidas e os comentários que vêm para tentar tirar essas dúvidas dos alunos são muito bem-vindas, é muito bom que vocês tenham essa interação no chat, mas eu peço que evitem comentários que não acrescentem. Por exemplo, no momento em que surgiu uma dúvida, e aí, bem, aquela dúvida, tem toda uma equipe que está aqui à disposição de ver a dúvida, de se preparar para tirar essa dúvida, e se vocês fazem comentários que não tem a ver com o conteúdo, que não tem a ver com a dúvida, acaba que atrapalha um pouco nesse processo de selecionar as dúvidas e tentar esclarecer. Bem, eu vou tirar algumas dúvidas que surgiram. A primeira delas é, vocês pediram um exemplo a mais de uma função sobrejetiva, então eu vou tentar resolver isso aqui no quadro 1. Então vamos falar um pouquinho, bem rápido sobre isso. Existem mais exemplos, se vocês usarem o livro-texto. Bem, então acho que seria até melhor eu começar esclarecendo uma dúvida anterior, porque isso me ajuda a tirar a dúvida do sobrejetora. Pessoal, é muito importante que vocês entrem no Moodle e acompanhem o que está acontecendo semanalmente. Se vocês entrarem no Moodle, vocês percebem que lá tem um planner que é exatamente as atividades diárias. E na segunda-feira, a gente teve um estudo dirigido. Assim como alguns colegas comentaram no chat, lá foi feito todo um esquema de estudo, onde a gente indicou para vocês as páginas do livro para ler, indicou para vocês algum material que já estava gravado anteriormente, que é um material do Projeto Newton. Então, vocês, quando a gente veio para esse encontro síncrono, a gente já pressupõe que vocês fizeram esse conteúdo. Então, aqui é um reforço do que foi feito na segunda-feira. Quando vocês vêm para o encontro síncrono, sem ter visto o material do estudo dirigido, que foi feito na segunda-feira, fica difícil a compreensão de vocês. Eu vou compartilhar ali da tela do computador, a gente vai entrar no Moodle bem rapidinho, a gente vai passar um pouquinho do tempo, mas eu acho importante a gente tirar essa dúvida dos alunos. Então, tenho transmissão aí do computador? Eu vou colocar aqui, só um minuto, Moodle, UFPA. Tem transmissão? Tá certo. Então, eu vou entrar aqui. Só um minuto. Bem, eu vou entrar aqui mesmo sem logar, porque mesmo como visitante eu consigo mostrar para vocês o material. Aqui é o Moodle, onde vocês têm que entrar toda semana. Vocês têm que entrar, assim, a minha sugestão é que no domingo, quando já é liberado, na segunda-feira bem cedinho, naquele horário que está marcado para vocês do encontro, vocês entrem aqui, que vai ter atividade da semana corrente. Então, se vocês observarem, aqui no dia 19, a gente tinha um estudo dirigido com conteúdo de pré-cálculo, que era essa parte introdutória. Protocolos de segurança, né, pessoal? A gente estava em grupo ali, eu estava de máscara ainda, mas agora estou isolado aqui, eu vou tirar para ficar um pouco mais fácil o áudio. Mas, bem, aqui no dia 19, se vocês entram, tem um estudo dirigido. Esse estudo dirigido da semana 2 tem aqui um conteúdo que foi gravado para vocês. Então, vocês observam o seguinte, material de estudo. O estudo dirigido, quando vocês entram, tem todo um passo a passo. Então, o que é um estudo dirigido, né? O estudo dirigido é algo que foi pensado pelos professores, a gente roteirizou o que vocês têm que estudar, fez isso em passo a passo, para que vocês pudessem acompanhar. Então, você tem aqui um estudo dirigido, o para começar, o que vocês têm que ler, e aí você vai passando. Tem aqui a parte
do vídeo que foi gravado pelo professor João, que foi editado para passo 1 aqui, ó, as páginas do livro que era para ler. Então, eu peço que vocês sigam isso, porque senão fica um pouco complicado a gente dar seguimento ao curso. Então, tem aqui um para praticar, que são alguns exercícios para vocês resolverem. Então, tudo isso faz parte do que a gente já pressupõe nesse encontro síncrono que vocês viram. Então, tentem tirar um tempo. É claro que quando eu digo que um encontro é assíncrono, a ideia é de que vocês não precisam fazer exatamente naquele horário, naquele dia. Então, a liberdade de uma parte do nosso conteúdo ser assíncrono e a liberdade que mesmo o material síncrono fica gravado é para que, caso vocês tenham algum problema de acesso nesse horário, no horário que está previsto os nossos encontros, vocês façam em outro horário. Mas vocês precisam entender que para o encontro síncrono pós-estudo dirigido, a gente vai estar meio que assumindo que vocês viram aquele conteúdo, mas é claro, se vocês não viram, a gente vem aqui e faz esse momento de tirar dúvidas. Então, só dando um exemplo que foi solicitado de uma função sobrejetora, a gente pode pensar, bem, é muito importante, na hora que eu estou definindo uma função, dizer quem que é o domínio e quem que é o contradomínio. Isso que a professora Juliana ressaltou para vocês. Se eu mudo o domínio de uma função, essa função muda. Se eu mudo o contradomínio dessa função, essa função muda, assim como mudar a expressão dela, né? Então, se você pegar um exemplo, bem, se eu estou pensando em funções que vai dos reais nos reais, então, isso daqui me dá 3 informações. Primeiro, bem, eu tenho que definir como que a minha função funciona. Então, vamos supor, por exemplo, a função f de x igual a x ao cubo, que foi um exemplo aí que a professora Juliana falou bem no finalzinho. Então, se eu pego essa função f de x igual a x ao cubo, tem 3 informações aqui que são importantes. A primeira é a expressão, é a lei de formação da minha função. A segunda é o meu domínio, que nesse caso eu estou considerando como os reais. E a terceira é o meu contradomínio, que nesse caso eu também estou considerando como os números reais. Se vocês lembrarem lá o que a professora Juliana acabou de comentar com vocês, vocês têm o fato de que essa função, a gente durante o curso aí vai aprender a desenhar ela um pouco melhor, mas a gente já deu algumas dicas de que o gráfico dessa função é algo mais ou menos dessa forma. A gente vai justificar por que o gráfico é esse, mas esse é basicamente o gráfico da função x ao cubo. Então, observem que aqui está o meu domínio. O domínio é representado nessa reta horizontal. Então, aqui é os números reais. Observe que para todo número real que você toma, a função f de x ao cubo vai te associar um elemento, que é... Então, aqui eu consigo um exemplo de uma função que é sobrejetora, que é injetora, e aí, nesse caso, ela é, de fato, uma função bijetora, que é quando cumpre as duas coisas. Então, ela é injetora, porque para cada x que eu tomo, eu tenho um único y, que é igual a x ao cubo. Então, para cada x que eu tomo, eu tenho um único elemento y, e, por outro lado, para todo... Bem, chamar isso aqui de x0 e y0 só para diferenciar. Para todo y1 que eu tomar aqui, existe um único x1 aqui que vai nele. Então, por que essa função é injetora? Porque para cada x vai no único y. Por que ela é sobrejetora? Porque para cada y, para cada elemento aqui do contradomínio que está representado nessa reta vertical, eu tenho um único no contradomínio. Então, aí eu tenho eu tenho uma função que de fato é uma bijeção. Então, essa era uma primeira dúvida. Outra dúvida que surgiu, alguns colegas comentaram sobre ela, eu vou só reforçar. Quando a professora Juliana pegou o polinômio p de x igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x, bem, alguns alunos sugeriram formas diferentes de resolver esse problema. Qual que é o algoritmo? O algoritmo é, se eu tenho uma raiz do polinômio, ou seja, se eu pego um número a, um número real, tal que P de A é 0, se isso aqui acontece, pessoal, isso aqui é um 0, sabe? Se isso aqui acontece, bem, o que a professora Juliana disse é que então P de x dividido por x menos A, se eu pegar essa divisão de polinômios, isso daqui vai me dar
o coeficiente independente do polinômio, que nesse caso aqui é 2, porque eu tenho que colocar ele em evidência, vai dar um 2 vezes um Q de x. Ficou com dúvida nesse processo? Pessoal, todo esse conteúdo, ele também foi... A gente tem material lá do estudo dirigido e do livro que trata disso. A gente faz um resumo melhor na live, porque a gente já está avançando um pouco no tempo. Mas o que acontece é, o polinômio, se ele não tem esse coeficiente aqui independente, quando um polinômio é da forma p de x igual a x elevado a n mais um an menos 1 x an menos x elevado a n menos 1 até 1 a 0, quando ele não tem, ou no caso ele tem, né, mas quando esse coeficiente aqui dominante, que aparece com a maior potência de x é 1, existe uma coisa que vocês viram lá no ensino médio, alguns de vocês, mas existe um teorema que me garante que ele se escreve como x menos R1 até x menos Rn, onde esses R's são as raízes do polinômio. Isso é as relações de Girard. Basicamente, me permite calcular cada um desses coeficientes usando as raízes. Isso acontece no caso em que o meu coeficiente aqui, que acompanha a maior potência, é igual a 1. Bem, no caso em que esse coeficiente não é igual a 1, é só vocês pensarem o seguinte: para que eu tenha essa expressão e possa fatorar o polinômio como produto de x menos as suas raízes, é só eu colocar esse coeficiente aqui em evidência. E foi isso que a professora Juliana fez. Isso é um método geral. Agora, alguns alunos perguntaram, eu posso colocar o x aqui em evidência direto? Pode, porque nesse caso você já não tinha aquele coeficiente a zero, né? Então você consegue colocar o x em evidência, porque você bate o olho e vê que x igual a zero. Bem, 2 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, mais 0, então dá 0. Então, a raiz zero eu quero bem evidente. Mas quando que eu não posso colocar o x em evidência? Eu não posso colocar o x em evidência quando eu tenho esse coeficiente a zero, né? Porque eu não consigo dividir ele por x. Então, é por isso que apareceu aquele 2. Existem outras formas, então tentem refazer esse exemplo. A forma que a professora Juliana mostrou é uma delas, é uma forma geral, que vai sempre funcionar. Então, você sempre pode pegar esse coeficiente AN aqui e colocar ele em evidência, e você vai ter que o que sobra é x, é o produto de x menos as suas raízes. Espero que isso tenha justificado um pouco mais, espero não estar aumentando a dúvida em vez de diminuir. Bem, só lembrar aqui mais uma pergunta que tinha sido feita. Já falei sobre estudo dirigido. Um colega respondeu como que eu encontro a raiz da função linear, né? Vou só reforçar. Bem, se f de x é igual a x mais b, então quem que é a raiz, né? Qual que é o valor que zera? É basicamente igualar isso a zero. Igualando isso a zero, bem, eu quero isolar o x, então mais b, eu subtraio b dos dois lados, fica menos b, divido por a, estou supondo a diferente de zero. Então essa é a raiz, e foi assim que a professora Juliana determinou aonde que aquela reta cortava o eixo x, então em menos b sobre a. Essa foi uma outra dúvida que surgiu. Bem, tem mais alguma dúvida aí? Esclareci todas. Sobre a questão de sobrejetiva e injetiva, por favor, procurem, pessoal. Observem que sempre foi uma ideia do Projeto Newton, para quem já conhece o Projeto Newton há mais tempo, de tornar vocês um pouco mais independentes no processo de estudo. Vocês não querem, a gente não está querendo diminuir o trabalho, a gente só está querendo mostrar para vocês que o processo de aprendizado ele é muito pessoal. E se ele já era muito pessoal quando vocês estavam aqui, imagina agora que vocês têm que estudar de casa. Ninguém aprende cálculo simplesmente vendo 1 hora, 1h10, 1h20, 2, 3 vezes na semana de conteúdo. Vocês precisam praticar. E por isso que vocês, além de ter uma lista, que eu espero que vocês já tenham começado a resolver, além de ter essa lista, aquela parte que é para entregar, tem uma parte, uma quantidade de exercícios lá que é para vocês praticarem mesmo. São exercícios que vocês não vão devolver, mas que direcionam vocês ao estudo do conteúdo semanal.
Então, vocês precisam ter esse momento. Usem o Planner para escolher alguns momentos na semana de vocês para ver o estudo dirigido quando tiver. Tentem participar, sempre que possível, dos encontros síncronos para vocês poderem postarem as dúvidas de vocês, a gente tirar aqui. E, por exemplo, surgiu dúvida sobre um determinado conceito de função sobrejetiva, injetiva, tentem olhar, pessoal, tenha esse processo, esse tempo que sobra, porque, por exemplo, se vocês estivessem aqui, a nossa aula ia até às 11, a nossa aula já está encerrando e são 10h40. Então, tentem usar esses 20 minutos para sanar essas dúvidas, para que vocês não carreguem elas. Como um colega comentou, esse ainda é o conteúdo de pré-cálculo. Então, nas próximas semanas, a gente vai entrar em conteúdo de cálculo. Então, é muito importante que essa base esteja muito bem compreendida por vocês, para que a gente consiga avançar no curso e vocês consigam fazer isso de forma tranquila. Bem, eu acho que por hoje é isso. Se tiver mais alguma dúvida, eu estou vendo aqui o fórum. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Querem sanar mais alguma dúvida? Alguma coisa aí no fórum? Pode encerrar? Então é isso mesmo. Até mais, pessoal. Então, até a nossa live. Não deixem de participar da live. A gente vai estar resolvendo alguns exercícios com vocês. E até a próxima.